entrevista de hoje acontece na residência de Tatiana Tamocino Ferreira, uma empresária carioca que se tornou também filantropa, defendendo a vida selvagem, patrocinando atletas e salvando vidas com seu enorme apoio à saúde infantil. Tatiana, eu reparei que na sua casa tem vários rinocerontes, várias peças, assim, você realmente é admiradora, né? Até o seu cordão tem um pingente, então você realmente é amante desse animal, né? Fala pra gente sobre essa peça linda aqui que a gente tá vendo. Então, meu marido me deu essa peça linda de presente, né? Porque o rinoceronte é muito importante pra gente, é um animal que a gente defende. E essa tem até uma história engraçada. Então conta pra gente. A gente defende os rinocerontes para proteger que eles não sejam retirados os chifres deles, né? Sim. E o nosso cachorro, a gente tinha um labrador chocolate, que ele roeu o chifre do rinoceronte. Exatamente o chifre? Exatamente. Com tanto pedaço para ele roer? Pois é, ele resolveu pegar o chifre do rinoceronte e roeu, a gente teve que até defender o nosso rinoceronte de madeira e ele foi para o hospital, o marceneiro teve que restaurar essa peça e é uma peça lindíssima e muito traz muitas lembranças pra gente. Que interessante, super legal, com tanta coisa realmente para ver a sua determinação, né, Tatiana? Até na madeira a gente tem que defender. Então, essa aqui é uma outra peça que a gente comprou num leilão. Uhum. Eles fizeram uma Jaguar Parade, que chama. É um evento que foi feito em São Paulo e colocaram várias onças pela cidade para trazer assim, atenção à causa. Certo. Né? E depois, num leilão, eles colocaram todas à venda. Sim. E a gente escolheu essa peça aqui, que toda a arrecadação ia para o Safari, que é uma instituição que a gente apoia. E tem a onça e ainda tem a arara azul, que a gente também apoia o Instituto Arara Azul. Que massa! Essa é interessante porque ela é uma fusão das duas, que coincidência, dois animais selvagens que vocês apoiam, Foram né? representados numa obra de arte só. E bem bacana que essa obra ainda foi içada lá de baixo. Para chegar aqui no seu apartamento, né? Então ela voou literalmente, né? A arara voou literalmente. Tatiana, a foto do Adrian Stern na National Geographic de 2016 teve um impacto enorme em você. Eu queria que você contasse para a nossa audiência, por favor, como que isso te inspirou nas suas causas. Naquele dia, eu cheguei à conclusão de que uma foto ela pode ter um impacto muito grande e passar muitas informações, né? Eu fiquei chocada como o ser humano pode ser tão cruel ao ponto de nem matar um animal, porque a história com os rinocerontes é que eles tiram o chifre do rinoceronte e mutilam o rinoceronte e deixam ele sangrando para morrer na selva, né? No caso, na savana. E aquilo me deixou muito impactada porque eu nem sabia que o chifre do rinoceronte tinha algum valor. E depois eu comecei a procurar para entender o porquê. E quando eu soube o porquê, eu fiquei mais chocada ainda, porque ele é usado na medicina oriental como estimulante sexual. E sem comprovação nenhuma, porque na verdade o chifre do rinoceronte é feito de queratina, que é a mesma coisa que a gente roer unha ou comer cabelo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, o que eu posso fazer para ajudar? Que interessante. E que formas você acabou encontrando de ajudar? Aí eu comecei a procurar instituições que ajudassem os animais, porque a gente morando aqui no Rio de Janeiro e uma coisa que estava acontecendo na África, fica difícil você saber se aquela instituição é séria ou não.
Então, a primeira foi a Saving the Survivors, que foi a instituição que resgatou esse rinoceronte da foto. Só para explicar, a rinoceronte da foto, ela sobreviveu, né? Ela foi resgatada por essa instituição Saving the Survivors e ela ainda viveu durante 3 anos, mas foi muito difícil. E eles tinham um custo absurdo para manter aquela rinoceronte viva. E eu falei assim, não, eu vou procurar para ajudar. E até hoje a gente contribui para essa instituição que resgata animais. O trabalho deles é resgatar animais da selva que estão em algum estado de necessidade por causa da ação humana. Porque, na verdade, essas instituições que são sérias e têm um trabalho sério, elas não interferem na vida animal. Então, elas só interferem quando o problema que o animal está sofrendo é em virtude de uma ação humana. Então, no caso, a retirada do chifre, ou às vezes são animais que têm a pata presa em armadilhas. Então, eles só agem nessa situação. E a gente começou a ajudar, então, o Saving the Survivors. E sendo essas instituições todas na África do Sul, você já teve alguma oportunidade de ir pessoalmente até lá visitar? Depois de me interessar pelos animais, veio aquele interesse em conhecer a África, a savana. E então marcamos no ano seguinte da foto, né, que a foto é de 2016, e em 2017 nós fomos para a África pela primeira vez. E já nessa época a gente estava ajudando o Saving the Survivors e uma outra instituição que chama chama, que ela protege animais em risco de extinção. E quando eu encontrei essa instituição pela internet também, nós acabamos adotando um rinoceronte. E era uma rinoceronte bebê que tinha perdido a mãe para a caça furtiva, né? A mãe dela foi retirado o chifre e ela foi encontrada ao lado da carcaça da mãe morta na savana. Então ela foi resgatada e foi levada para esse recinto. E por coincidência, o local que nós fomos na nossa viagem o hotel, que chama Lodge, né, era dentro de uma reserva onde ficava também essa instituição RESC. E nós tivemos a oportunidade de ir lá visitar a Olivia, que era a rinoceronte que a gente adotou. E tinham vários rinocerontes para adoção, vários, infelizmente, né, vários órfãos. E por que eu escolhi Olivia? Porque era o único nome que eu ia me lembrar, porque os outros nomes todos eram africanos e bem confusos, né? Então eu falei assim, não, Olivia era o único diferente, mais ocidentalizado, vamos dizer assim. Eu falei assim, esse eu vou me lembrar. E foi a Olivia adotada dessa forma. E então nós fomos lá visitar, conhecer a instituição. Lá tem guepardos, leões. Tem vários animais que que não podem ser devolvidos para a natureza, e tem essa parte do orfanato dos rinocerontes, e foi quando eu me inspirei para escrever o meu primeiro livro. Tatiana, e então essa história da literatura, né, dos livros infantis, essa ideia que você teve foi fazer o que exatamente? Foi inspirar essas crianças? Foi contar o que estava acontecendo lá? Qual foi o intuito principal de você se inserir nesse cenário literário? Veja bem, eu não tenho nenhuma pretensão de ser autora, escritora. Não é nenhuma ambição nesse sentido. A vontade era de realmente encontrar uma forma de proteger e de divulgar a necessidade de que alguma coisa precisa ser feita. E muito difícil fazer com os adultos, né? Hoje em dia as pessoas são muito atarefadas, muito ocupadas,
cada um preocupado com o seu futuro, com o seu dinheiro, com o dinheiro da sua família, com o futuro dos filhos, e não pensam no futuro do planeta. Quando você pensa numa criança, você tem toda aquela ingenuidade, né, e aquela paixão, porque quando eles gostam de uma história, eles passam ela adiante, né? E eu vi isso muito com os meus filhos, de me corrigirem em situações, porque coisas que eles tinham aprendido na escola. Então eu pensei, um livro infantil é uma forma de trazer para as futuras gerações um pouco dessa informação. Qualquer coisa que a gente passe, eles vão transmitir para os pais. E foi esse o objetivo, procurar uma forma de chamar a atenção das próximas gerações. Porque a gente sabe que essa geração dessas crianças de 5, 7 anos conversa muito com o pai e presta muita atenção no que os pais fazem e tentam interferir e aprendem e também ensinam. Então, e no futuro, se elas carregarem isso para o futuro, elas vão ajudar também na defesa desses animais e saber da importância da gente falar por eles. Sempre que eu escrevo uma dedicatória, eu tento não fazer sempre a mesma, né? Mas eu gosto muito de dizer que os animais não têm voz e que nós precisamos ser as suas vozes. Que lindo e bastante inteligente, porque se alguém realmente vai influenciar esses pais são as crianças, né? Além do mais, eles serão os líderes do amanhã. Então, já tendo isso no sangue, muito mais fácil de garantir a paz e a preservação dessas espécies animais, né? E Tatiana, o seu foco de defesa animal é somente na África? Inicialmente, sim. E começou com a história da foto, que era um animal da África, o rinoceronte, que é um animal incrível, forte, né? E você pensar que um animal tão forte está suscetível a coisas tão banais, tão agressivas, um ser humano que é muito menor poder acabar com um animal de 2, 3 toneladas, né? Aquilo é muito impactante, mas a gente mora num país maravilhoso, com uma natureza exuberante, com animais lindos. E eu pensei assim, eu fiz minha contribuição para a África, para os animais de lá, vamos continuar ajudando, continuamos até hoje. Eu fiz o livro bilíngue, inclusive, para que lá na África do Sul a gente mandou os livros para lá para que eles divulgassem nas escolas de lá. Mas eu pensei, mas eu preciso fazer alguma coisa pelos animais do Brasil, né? A gente tem tantos animais lindos que correm o mesmo risco e fui eu de novo procurar uma outra instituição ou instituições, né, sérias para trabalhar, porque isso é uma dificuldade muito grande também. Eu acho que é um receio de muitas pessoas em ajudar, porque não sabe como começar, onde procurar e quem é sério, se o dinheiro vai chegar lá mesmo. E no Brasil, então, o que está se fazendo para preservar a vida animal e o que você recomendaria para pessoas que querem ajudar? Conseguir, procurando na internet, né, Instagram, que também hoje em dia isso ajuda você, né, porque ele só te traz a mesma informação e vai te enriquecendo de opções. E a gente tem que filtrar e ver o que é sério. Numa dessas, a gente conheceu o On Safari, uma instituição seríssima que começou com o trabalho de proteção da onça pintada no Mato Grosso e depois o trabalho hoje é muito maior do que isso. Mas dentro lá da mesma região do On Safari tem o projeto que é o Instituto Arara Azul, também um outro projeto fantástico de proteção da arara azul, que também trabalha com a arara em outras áreas, mas lá no Mato Grosso é a arara azul. E a Refauna, que é uma instituição que faz a reintrodução dos animais na Floresta da Tijuca, porque a Floresta da Tijuca ela foi toda replantada. E
quando fizeram o replante da floresta, precisava dos animais para que os animais continuassem germinando a floresta. Então, como esses animais não existem, a floresta precisa deles para continuar existindo e continuar crescendo. E por isso a Refauna apareceu e é uma instituição bem bacana que a gente apoia também. Além das causas animais, você da defesa dos animais selvagens, você também está envolvido em outras causas referentes ao esporte e à saúde. Fala um pouquinho pra gente o que você tem feito pelos atletas brasileiros. Eu e meu marido somos ciclistas. A gente se apaixonou pelo esporte há quase 10 anos e é um esporte que nós fazemos em conjunto. Aliás, todos esses apoios são feitos em conjunto, né? E nós começamos a ver a necessidade que os atletas têm e as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, com a dificuldade financeira mesmo. Existem muitos talentos desperdiçados ou não encontrados, vamos dizer assim. Pessoas muito capazes, mas que não têm condições para participar de um campeonato brasileiro, por exemplo. Se a gente pegar o ciclismo como exemplo, é um esporte muito caro, porque o atleta precisa ter uma bicicleta, uma sapatilha, um capacete e uma roupa de ciclismo, para começar, né? Fora o treinador, o que ele precisa comer, alimentação, etc, etc, e o tempo. Então, se a pessoa não tem um tipo de apoio, ela não consegue desenvolver. E foi aí que a gente começou a ajudar alguns atletas. A gente tem um apoio que a gente faz a um atleta da Paraíba, que é o Danley, que ele é o protagonista do meu terceiro livro. E também começamos a ajudar outras especialidades, né? O remo, aqui no Rio, a gente apoia um remador chamado Lucas Vertain. E agora, por último, a gente começou a apoiar também a Ana Sátila, que é mulher do Lucas, e mulher, namorada, e já até casei o Lucas. Mas, e ela é uma atleta fenomenal da canoagem. E a gente viu, ao longo do tempo, a dificuldade dessas pessoas, e a gente, convivendo com eles, a gente sente. E é tão bom poder ajudar e ver eles progredindo, e gostaria muito que eles conseguissem atingir os objetivos deles, mas a gente, eu acho que eu e meu marido, a gente se sente já satisfeito só de ver eles conseguirem realizar toda essa parte de treino num nível que seja compatível com o conhecimento deles, seja compatível com a capacidade deles, que eles normalmente não tinham essa possibilidade porque não tem financiamento. E, finalmente, fala do seu trabalho maravilhoso com o Pro Criança Cardíaca. O Pro Criança Cardíaca é um projeto muito bacana, que trata de crianças carentes cardíacas. E nós conhecemos a fundadora, né, a doutora Rosa Célia, que é uma cardiologista que hoje tem já quase 90 anos e continua na ativa. Ela é uma sonhadora que conseguiu tocar um projeto para tratar crianças com deficiências cardíacas, e até hoje ela construiu um hospital e depois consegue ainda tratar, mesmo já com 80, 90 anos, e um projeto muito, muito bacana. Nós conhecemos a doutora Rosa já há algum tempo e começamos a ajudar com presente consciente. Todo ano, aqui em casa, o Natal é sem presente. A gente faz uma arrecadação com a família e a ideia é o seguinte: quanto você gastaria no Natal com os presentes que você daria para a família? Então, cada um soma o seu montante, né? Aí cada um vai com o coração
aberto, né? E aquele valor a gente deposita para o Pró-Criança Cardíaca. E ao final, todos os anos, a gente consegue pagar uma cirurgia cardíaca para uma criança. Tatiana, e qual a mensagem que você deixaria para empresários e filantropos de todo mundo que estiverem nos assistindo? Eu acho que as pessoas que querem ajudar, elas têm que fazer com o coração. E não pensar só na dedução do imposto. Porque todos nós sabemos que o governo, os políticos, eu não estou falando do X, Y, qualquer governo do Brasil, não faz o suficiente para os mais necessitados. Isso é fato. Assim, eu tenho 57 anos e nunca vi. Então, não é esse governo nem o passado. Mas nós, empresários, ou pessoas que assim têm um pouco mais de dinheiro, eu acho que a gente tem uma obrigação de dar um retorno para a sociedade, para aqueles mais necessitados. E fazer com o coração, como eu falei, sem se preocupar somente com o retorno, porque, infelizmente, a gente não pode deduzir muito, a gente tem que fazer mais do que a gente está fazendo só por dedução. Eu acho que a gente tem que fazer pensando que a gente está contribuindo para a vida de uma outra pessoa, que a gente está contribuindo para o futuro do planeta, pensando no futuro que a gente espera. Eu espero que os meus netos conheçam rinocerontes, que eles conheçam uma onça pintada, que eles possam ver uma floresta viva, entendeu? Então, é por isso que eu penso, não é... A gente está vendo que ela existe, mas eu quero que várias outras gerações vejam. A gente vê o quanto é caro você tratar de um animal que é maltratado. Seria muito melhor se a gente fizesse hoje para construir para que aquele animal não seja maltratado. E proteger e tentar enriquecer dessa forma, tentando trazer de volta para a sociedade um pouco daquilo que a gente tem a mais. Se todo mundo fizer um pouco no seu dia a dia, eu tenho certeza que a gente pode mudar muita coisa. Tatiana Tamucino Ferreira, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa e a sua presença hoje no nosso show. Se você é brasileiro e adora cinema, sua história pode virar filme. No fim de 2024, aconteceu o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York, do qual tive a honra de me tornar diretora e curadora de roteiros ao lado do cineasta e professor de cinema da NYU, Carl Bardosh. Com nossas aulas e apoio didático, 11 brasileiros que nunca haviam feito um filme antes criaram mini curta-metragens de 3 minutos. Suas histórias foram levadas para Cannes, onde competiram com candidatos de países como Estados Unidos, Rússia, Índia e outros. A brasileira Angelita de Paula, presidente da Fraternidade Sem Fronteiras USA, foi a vencedora do Mundial da categoria, trazendo muito orgulho para nós. Este ano, o festival abriu-se também para brasileiros vivendo em qualquer lugar do mundo, que receberiam consultoria gratuita para transformar suas ideias em filmes vencedores. Os 3 ganhadores do segundo festival foram revelados na cerimônia no último dia 21 de novembro, em Manhattan. O terceiro lugar foi para Rodrigo Sampaio, do Rio de Janeiro. O segundo, para Janete Mariette, de Chapada do Norte, Minas Gerais. E a grande vencedora foi Isabela Adão, residente em Nova York.
Se você tem uma ideia brilhante e precisa de ajuda para transformá-la em filme, participe do nosso programa educacional gratuito com aulas sobre roteiros e cinematografia. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para saber das aulas e apoiar esta iniciativa. Assim, poderemos continuar educando novos diretores e patrocinando festivais de cinema para brasileiros. 5 da manhã, o chamado para mais um dia de luta. Mas hoje, esse wake-up call tem um significado diferente. Minhas raízes estão fincadas em Campinas, São Paulo. Uma família bem brasileira onde o trabalho duro sempre foi a nossa marca. Cresci vendo mulheres e homens lado a lado suando a camisa por cada conquista, cada diploma e cada cargo. Essa ambição me trouxe a Nova York à busca dos meus sonhos de modelo. Aqui, a luta foi ainda maior. Com muito entusiasmo, mergulhei no empreendedorismo e no mundo das redes sociais. Para conseguir o mínimo, precisei me desdobrar. 2 empregos, bicos, networking. A rotina era exaustiva, marcada por tanto esforço que o autocuidado, o respeito pelos meus limites, o descanso, a saúde, tudo isso ficou em segundo plano. Mas sempre foi assim para mim. Porém, algo mudou. Meu corpo começou a mostrar os sinais que o estresse havia deixado. Dores e enjoos inexplicáveis, fadiga, ansiedade paralisante e uma profunda e devastadora tristeza. Foi no meio dessa rotina sem fim que a vida me deu uma chacoalhada. Diagnóstico de câncer de mama. De repente, a batalha não era mais só pela sobrevivência financeira, mas pela própria vida. Por uma bênção divina, eu consegui tratamento a tempo. E dia após dia, com muita gratidão e uma imensa vontade de viver, eu comecei a vencer mais essa batalha. Fui obrigada a reavaliar tudo. Quais são as minhas prioridades? Como eu quero passar o meu tempo? Quanto eu estou disposta a sacrificar em nome da conquista profissional? Quem sou eu? De verdade. Comecei a resgatar a Isabela que estava escondida atrás de tanta ambição. A mulher forte, sim, mas também a mulher meiga, que sabe pedir ajuda, sabe dizer não, sabe se poupar, se ouvir e se cuidar. O caminho ainda é longo, mas a maior lição que eu aprendi é que a vida acontece no agora. É verdade, é preciso saber viver, saber dosar e saborear a vida. E, acima de tudo, amar. Minha história é a prova de que mesmo nas maiores tempestades podemos encontrar um novo sol. E que a nossa maior força está em nós mesmos, no amor próprio, nos laços que nos unem e na vontade de viver. Except this is a bridge from what was to now is, and the experience becomes knowledge. That ain't enough for her. She's not my queen to serve, and my journey adjourns, but together's preferred. Saudade na samba, New York Angolê lomba. Saudade na samba, New York Congolese rumba. Saudade na samba, New York Angolê lomba. Saudade na samba, New York Congolese rumba. Story Cleopatra in the designer bag. Inside was my heart and it's a... Janete Mariette Ribim, filha de Deus, com 2%. Quando eu era bebê, a vida me apresentou um grande desafio. Tive uma doença conhecida como icterícia, que para as condições da nossa região e as dificuldades de acesso à medicina, foi uma doença muito grave naquela época. Mas eu tive a sorte de ter uma mãe como a minha,
que tem a habilidade de transformar ervas medicinais e a sua fé em cura. Minha mãe, Dona Terezinha, é uma benzedeira de mãos abençoadas. Foi com a força das ervas que a Mãe Natureza nos oferece generosamente e a fé inabalável da minha mãe que me curei. Fiz o chá de picão, Deus ajudou, você salvou, você foi voltando normal, naquela cor, só com ervas, só com essas ervas. Esse cachorro aqui ele foi vítima de maus tratos. Maus tratos, a gente pegou ele. Peguei ele em 2019 jogado lá na Mangueira, quando a Mangueira foi campeão do carnaval. Então tinha bastante gente para ele escolher o dono ou anunciar o dono. Simplesmente eu passei, ele balançou o rabo para mim, eu voltei. E daí adiante, como? Foi um amor à primeira vista. E hoje nós estamos aqui. Fala pra gente, que eu soube que foram 60 anos do Nosso Gil, e se você tá tendo alguma programação especial para isso. E tivemos a programação especial que fez festival, 30 peças em 30 dias. Foi um marco, na verdade, porque foi um festival chamado Todos do TGG, onde todas as grandes companhias, todos os grandes espetáculos, de todos os tempos, estiveram aqui reunidos nesse mês, que foi no mês de novembro, novembro até dezembro, né? Inteiro de 3 de novembro a 2 de dezembro, fazendo um grande circuito dos melhores espetáculos de todos os tempos, as companhias. E aí, maravilha, que pena que eu perdi, né? Mas esse ano tem de novo. É mesmo? Esse ano vai ser 31 peças em 31 dias que a gente vai fazer em junho e julho, tem 31 dias. Então faremos aqui esse grande festival novamente, convidado. Maravilha, irei com grande prazer. Rafael, eu estou maravilhada com esse teatro, porque eu já morei aqui em Copacabana há muitos anos, antes de me mudar para Nova York. E eu passava ainda era o Teatro Antigo. Então eu soube, né, por amigos nossos comuns, né, que ele foi fechado em 2024 e reabriu no início de 2026. Sim. E eu tive o privilégio de assistir daqui, bem de pertinho, uma das peças aqui no teatro, e depois de ver o Tamaré, que você vai me mostrar mais tarde. Isso. Eu queria saber como é que mais ou menos você falou pra gente que você tem programas como aquele especial dos 60 anos, né, dos 31 dias. Sim. E as outras peças? Como é que é o esquema aqui? Fala pra gente. Quando eu entro aqui, o evento é um teatro totalmente destruído, totalmente necessitando de uma grande reforma, de um grande olhar para que, como sendo um teatro pequeno, tudo deveria ser útil para que, principalmente conforto também, e que as coisas funcionassem. Então a gente optou por fazer num ano levantar todas as necessidades reais, tanto para o produtor quanto para o espectador. Sim. E com isso a gente levantou um projeto, consegui junto ao governo do estado essa verba nesse orçamento e fizemos uma grande obra. Morava muita gente aqui fora, o teatro não tinha na luz mínima, o som mínimo, com isso o produtor queria, claro, então virou que um teatro de passagem, um teatro de temporada. A pessoa estreava em outro lugar e vinha para cá. A pessoa, enfim, então eu falei, preciso levantar esse teatro.
algo que incentive. É um teatro que tem um histórico também de experimental. Ele é um teatro de experimental, ele é um teatro de linguagem, ele é um teatro de companhia, ele é um teatro formador, ele é um teatro que une os grandes espetáculos com a luva Ver Carneiro e Fim de Gestão Maternal, na minha estreia aqui. Fernanda Montenegro fez muito espetáculo aqui. Então assim, é um teatro clássico, esse palco aqui, da obra, tudo praticamente foi trocado, as madeiras com cupim, menos o palco. O palco não tinha um cupim. Abençoado. Sim, algo que era coisa histórica. E aí foi trocado tudo das cadeiras, sistemas de refrigeração, novos camarins, as plateias laterais, elas andam, então fazem formações. Pode você fazer um espetáculo sem arena, um espetáculo exabritando, um espetáculo corredor. Você tem várias formações que os bateiros podem assistir a esse espetáculo. É a modernidade e a versatilidade trabalhando juntos, né? E além disso, também, assim, para fazer essa curadoria, eu sempre tento conversar. Os espetáculos meio que se conversam nesses termos. E além disso, também eu tento unir os clássicos ao teatro contemporâneo. Então, no final de semana, no nobre, sábado, domingo e segunda, eu sempre tenho um espetáculo que é um pouco mais. Eita, gente, obrigado! Mas já deixa rolando pra gente ver a energia do lugar. Então, assim, eu teria feito isso, feito uma sinergia entre o espetáculo clássico e os espetáculos contemporâneos, os espetáculos experimentais e o infantil, que sempre são de muita qualidade. É isso, sempre assim, muito incrível. A gente tentando sempre estar aí indicados a prêmios, os espetáculos que passam por aqui, sempre são. Oh, que maravilha, meus parabéns, isso aí. Vamos seguindo aí pro outro segmento. Rafael, eu fiquei encantada, como eu te falei, com a história da produção que é agora do Ripley, né? É um rola internacional, sou fã da Patrícia Highsmith. Fala pra gente como é que você fez a curadoria disso aí e eu vou te deixar aqui na estrela. Já voltamos. E é isso, assim, o Hugo Bonimer, que é esse ator, idealizador, produtor, diretor, né? Vem aqui, solicita a pauta e eu faço essa curadoria de trazê-lo para cá, estreando aqui esse espetáculo, que está maravilhoso já, todo mundo gostando demais. E é isso, é na verdade sempre uma experimentação, trazer outras linguagens para o teatro, que é o Ripley foi cinema, foi série e agora teatro. Primeira montagem dele no Brasil, então assim, sempre tentando unir a coisa do experimental, a coisa do novo, do que o público pede aqui, que é o novo sempre brilhando nesse palco. É isso. Como a Veja disse, a maior e melhor inovação recente da cena teatral é o Cabaré do Laos. Que maravilha! A gente estava indicado ao prêmio especial de humor do Vapor Chá. Nós ganhamos o prêmio especial de humor. Uau! Parabéns! Aí tivemos os cabarés, tem o Cabaré Cabana, o TV, o Festa do Lô. Foram 10 cabarés em um ano, no passado. E esse ano também. Já fizemos o primeiro, estamos estreando o segundo e até o final do ano serão 10 cabarés. Monta, ensaia, junto ao elenco, junto à direção, sempre excelente. Ele ensaia, cria, e no mês seguinte estreia, faz um mês, acabou. Uma delícia ver sua paixão por esse trabalho. Vai que só vai ter. Obrigado. As caras do cabaré. E aqui é, na verdade, o portal de entrada desse cabaré do Glaucio, essa logo linda e nossos grandes artistas que passaram por esse palco, que criaram conjuntamente esse espaço, porque não seria nada longe de ser alguma coisa, ser esses artistas, as caras do cabaré, entendeu? Foram 10 cabarés em um ano, um marco pela Veja, pelos veículos de comunicação todos do Brasil e premiado, né, com essas caras artistas. Mais de 120 artistas passaram por esse cabaré, criando, fazendo sua arte, colaborando e fazendo o que eles sabem de melhor, entreter e alegrar a vida das pessoas.
Rafael, me fala desse lugar maravilhoso. Eu tive o prazer de vir aqui ano passado, quando vocês inauguraram, mas fala para nossa audiência em Nova York como é que tá isso aí. Então, isso aqui é um sonho, né? O cabaré do Glaucio, idealizado e feito e construído com muito carinho, realizado a cada mês um espetáculo diferente. É legal falar isso, repetir isso, porque é muito artesanal, assim. É voltar ao teatro artesanal, voltar ao artista, a possibilidade de criação. E foi maravilhoso assim, ter esses artistas criando, você acompanhar, você conseguir dar um espaço de encontro e fazer isso aqui pulsar com música, com humor, com burlesco, com sensualidade, com diversão e, principal, com temas relevantes à sociedade sendo trazidos para cá, discutidos aqui, as pautas importantes para a sociedade atual, contra o racismo, contra a misoginia, contra a desigualdade, a favor da igualdade. Então esse aqui é um espaço de discutir real, com música, com diversão, com alegria e principalmente com muita sensualidade. Eu quero cabaré é isso. Adorei. Não, isso tudo que você falou é de tão bom gosto. Quando eu vim, eu achei isso de primeira mão, porque às vezes quando se fala teatro popular, é muito só com aquela coisa para divertir. Vocês combinam muito bem com classe, com elegância, essas pautas sociais também com essa questão da diversão. Pautas sociais, eu acho que você está correta, mas eu acho que a gente vai até além, mas são pautas humanas, exatamente. Pautas necessárias, e também sem ser panfletário, levando para pensar, não quero obrigar você a mudar a sua cabeça agora. Pensa o que você está pensando, se está correto. É tão gostoso você ir para um lugar sem esperar nada, esperando uma mera diversão, e aí você entra com alguma coisa que é provocante para a tua mente. Aí você vai para casa, além da diversão, com aquela mensagem, nossa, isso aí me fez pensar, isso aí vai me fazer algo diferente amanhã. E muita gente sai muito emocionado daqui também. Se diverte e se emociona, porque o cabaré tem essa mágica, né? Essa atmosfera de fazer. Tá te levando para um lugar divertido e depois te faz pensar, você fala, opa! Caramba, não tinha visto dessa forma. Exato. E aí você é arrebatado e você se encanta, vê a todos. Eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado por esse lugar. Eu sou muito feliz por ter conseguido realizar isso aqui. Tá realizando, né? E trazendo muitos artistas legais, porque também sem os artistas, nada seria isso aqui, seria apenas um espaço. O espaço se faz nessa arte pulsante de criação, all time, assim, todo tempo, assim, aqui. Fala pra gente, você claramente é esse apaixonado e você é exatamente essa pessoa que veio com a sua varinha de condão e transformou, né? Isso aqui é a sua criação. Fala pra gente da sua formação, de onde você veio, assim, de cabeça, ou como você foi parar no Glaucio Gil e com esse coração tão nele que você foi correr atrás de patrocínio e fazer tudo para transformar. Eu acho que eu sou o resultado de todos os nãos. Tudo que é não, eu sou o resultado. Então, assim, o não me trouxe pra cá. Eu sou ator, fiz cinema, viajei o mundo com cinema, fiz muito teatro, sou formado pela causa, e tenho formação de ator, registro, trabalhei muito como ator, até que fui para São Paulo, atrás de aprendizado, crescimento, você que companhias em São Paulo, no qual retorno para o Rio para resgatar pela casa, enfim, as coisas se esgotam também nos lugares, volto para o Rio para resgatar uma carreira, porque também são, quando você sai de lugares e polos diferentes, você tem um recomeço, é natural, e aí volto para o Rio para recomeçar e surge um desafio, ser diretor de um teatro. E aí eu chego num teatro onde não tem minha cara, porque eu gosto da coisa alinhada, bem acabada. Eu falo, não, gente, eu não gostaria de fazer uma peça neste teatro dessa forma que ele está. Então eu começo a tentar ver os problemas para partir para as soluções. Então levanto um relatório situacional
crítico desse teatro em todos os sentidos, desde risco de incêndio iminente, fios incapazes para tudo que é lugar, a cupim comendo praticamente a gente, poeira, e a classe desacreditada do espaço como um lugar onde eu pudesse empreender. Então eu fazia somente espetáculos nesse teatro para cumprir um número de espetáculos para concorrer ao prêmio, e não como eu vou empreender nesse teatro. Eu falei, peraí, preciso transformar esse teatro como um lugar para ser acreditado, ter a credibilidade retornada. Então, trago a credibilidade, faço essa obra, vejo desse espaço um lugar onde eu pudesse resgatar você achou que seria isso, você tinha certeza? Nenhuma. Que isso aqui seria esse local que se tornou. Claro, ele foi realizado com muitas parcerias. Cristina Estreva trouxe a sua pesquisa de Rio, trouxe a Rio para cá para dentro, para trazer essa formação. Todos os artistas, todos os diretores, e o público que veio entender o que estava acontecendo aqui para que isso virasse o que virou. Entende? Eu sabia o que eu queria, sabia quais peças que eu tinha que trazer. Fui trazendo, fiz a obra, transformei esse lugar num lugar bonito, aconchegante, desejável de estar, esse espetáculo, né? Classudo. E aí, a partir disso, trago a parceria da Universidade Pública, junto com esses artistas que precisavam de um espaço para dizer que era seu. Sim. E hoje eles dizem, sou do Cabaré do Gauss, é meu, e é isso. Então, trouxe que eles acreditaram, estão aqui comigo, o Gato Preto, a Malandra, o pessoal que está na rua, os atores do Cabaré do Buraco, os atores da Cabeça da Malandra, o Tarja Preta. Então foi juntando do Cabaré Incoerente, foi juntando todas essas peças para transformar essa energia, na sinergia, para que isso funcionasse. Mas mesmo assim tinha dúvidas. Nossa. Muitas dúvidas. Olha, eu conheço muita gente que é da área, mas a administração e o talento final são coisas diferentes. Meus parabéns por ter conseguido transformar, né, a sua experiência como ator em algo que agora são que sou publicitário, né? De formação também. Total, assim, eu consigo ter um tiro. Isso também, assim, pro cabaré eu sempre bato muito nisso. Porque o cabaré tem uma coisa de, às vezes, marginalizado. Sim. E aí os artistas também acreditam que tem que estar em lugar fora da margem, né? E eu acho que não, acho que o lugar a ser discutido tem que ser lugares bem acabados, lugares não em bares somente, tudo bem estar em bares também, né? Mas também tem que estar em lugares sofisticados, porque acho que o cabaré é todo. É uma reinvenção de marca o que você fez. É mistura do teatro de revista com o cabaré clássico e os cabarés segmentados que tem em todas as áreas, o burlesco, o teatro de variedade. Sem a má interpretação de que isso é a margem. Isso não pode ser tão, como você falou, classudo. Quanto outra coisa. Ele não pode estar ali mais limitado por uma linha fora. Ele tem que estar dentro. E aqui foi isso que aconteceu. Eu tinha isso sempre, que trazer que poderia ser visto como uma coisa menor. E a gente tinha que trazer pompa, trazer e que eles acreditassem que isso aqui seria, e faço o tempo inteiro, esse é meu discurso, tirar a coisa do experimental para já experimentei, agora profissão. Sim, aqui é profissão. E eu me lembro ano passado, quando isso começou, a fila, gente, lá fora. Ainda tem. Só que isso lá também. Sabe o que isso me lembra? Eu também estudei administração, né, entre outras coisas, ao reposicionamento de marca das sandálias havaianas. Era aquela sandália que ninguém usava, porque era aquela que, não, isso aí é bobeira, ninguém usa. Eles fizeram aquele reposicionamento de cada cor e quem usa.
e aí foi reinventado. Hoje em dia se vende na Europa por 40 euros. É maravilhoso. Então, é um dos maiores casos de reposicionamento de marketing brasileiro. E esse tipo de coisa, quando você faz... E isso é muito importante também falar, que você tem total razão da Havaiana, mas também assim, do cabaré. Quando eu penso nesse projeto, eu quis trazer também um artista que pudesse dialogar com a linguagem, não fosse do cabaré, mas que pudesse tirar um pouco desse lugar do bar, do eventual e ser teatral. Então trouxemos alguns artistas convidados, claro, que tem uma habilidade de dança, canto ou da palhaçaria, para que se misturasse as trupes, a mistura das trupes, para que quebrasse também um pouco o preconceito que foi para Patrícia. Que maravilha, que estratégia excelente, Patrícia. Parabéns. Mais um parabéns para você. Rafael, então, pelo que eu entendi, né, o teatro aqui está tendo em várias produções, etc. Vocês têm a ajuda governamental, assim, como principal, né, o sponsor que o pessoal está ouvindo, mas é uma iniciativa tão fantástica que quem está nos ouvindo em Nova York, na Europa, o que for, se quiser se envolver de alguma forma, fazer uma doação para essas companhias novas, esses atores que estão querendo, né, brilhar aqui nesse palco, e é um teatro também que, com essa classe que você está criando, está trazendo um outro tipo de trabalho de altíssimo nível, mas está tentando chegar na população, né? Então, é um teatro que, se você for procurar, é um teatro popular, mas ele não tem aquela visão antiga de teatro popular. Ele é um teatro super alto nível que está sendo acessível a todos. Então, essa é a beleza da coisa, né? Exatamente. É isso aí. Então, fala pra gente como é que esse aí seria. Nós somos um teatro FUNARGE, que é a Fundação de Arte Anitta Montuano, do estado do Rio de Janeiro. Todo o subsídio, né, para o teatro funcionar vem do governo do estado. Claro, bastante batalhado por cada direção do seu teatro, aqui nesse caso pela minha direção e pela minha equipe. E a gente faz projetos, a gente vende projeto para dentro do governo para que esse subsídio, esse dinheiro, esse orçamento chegue aqui. Hoje nós temos alguns projetos, o cabaré é um projeto. Nós temos o palco lá surgiu cenas musicais, que são cantores, tem o Iverson, Alice Caymmi, Pedro Beni, que é o meu curador, o Pedro Luiz Aparelho, todos esses grandes artistas já passaram por aqui e passarão novamente, tanto os novos quanto artistas consagrados dessa nova música brasileira. Aqui nesse teatro, aqui no Cabaré, tem o Primeiros Passos, a gente nunca fez teatro. Maravilha. Nunca fez um teatro, faz noite, faz internet, canta aqui. Tem um stand-up também, projeto nosso. Fizemos um filme sobre 60 anos de teatro. Tem um festival 30 peças, que é o Todos do TGG, também que vai ter esse ano. Então, todo projeto. Então, ter esse apoio sempre é bem-vindo, e principalmente os artistas que passam por aqui, do cabaré. São companhias, precisam de apoio. Sim. Então, quem quiser colaborar, procura a gente também, procura vocês e procura a gente, para que possa ver como que a gente se encontra e que a gente pode trazer essa parceria para cá, para dentro, para o teatro. Sem dúvida vai ser um trabalho, né, qualquer tipo de sponsorship que o pessoal que está fora quiser fazer, irá para as mãos certas, está em excelente administração aqui, e vocês vão pegar mais detalhes na página que há no nosso site agora do Teatro Glaucio Gil, e aí nós vamos ter um vídeo aí com você explicando tudinho para quem quiser fazer isso. Claro. Tá bom? Que maravilha. Claro. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Rafael Raposo, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa, comovente, ver tudo isso que aconteceu aqui, a sua garra, o seu empenho, a sua paixão por isso. Meus parabéns e muitíssimo obrigado por falar com nós. Obrigado. Foi bem? Foi bom? Foi maravilhoso. Então, isso que importa, assim, acho que obrigado vocês pela iniciativa, por levar a nossa cultura para fora, mostrar um pouquinho de pessoas que estão tentando fazer alguma coisa bacana aqui no Brasil. Então, quero convidar todos que viajarem para cá para conhecer o Teatro Glaucio Gil em Copacabana,
metrô Arco Verde, pertinho do Copacabana Palace. Nós estamos aqui, ó, atrás do Copacabana Palace, entendeu? Shakira vai vir aqui. Oba. Vai, Shakira? Shakira! Vai vir fazendo show aqui pertinho, só que dá 2 quadras e vem aqui ver a gente. Isso aí, Tá bom? que maravilha. Obrigado. Altamente recomendo, é um local maravilhoso e tem muitos brasileiros vindo para o Rio de Janeiro com frequência agora, que é uma coisa maravilhosa. Não deixem de vir. Programação Isso aí. boa. Isso. Programação boa. Isso aí, olhar tudo que vai estar agora aqui na sua página, que linka ao site, né, todas as informações de vocês. Então, venham conhecer o Teatro Glaucio Gil. Lisa, uma coisa que não esqueci de falar, mas quero dar em primeira mão, é que em agosto vamos fazer um festival Nelson Cancelado. Porque hoje Nelson Rodrigues, uns falam que está cancelado, outros falam que é o maior artista, o maior dramaturgo brasileiro, e para mim Então, vou trazer uma discussão à pauta aqui para esse teatro. Vamos fazer 4 leituras de textos deles e montar aqui no teatro uma grande montagem do Beijo no Asfalto, com elenco, enfim, dos sonhos. Aqui nesse teatro, tomando o teatro inteiro, com uma grande instalação. A peça pretende começar fora do teatro, que tem uma estátua do Nelson Rodrigues aqui na Praça Hangar, que é onde ele morou. Durante um tempo tem uma estátua dele olhando, caminhando para o teatro, acho eu, entendeu? Então, uma direção para o teatro do Glaucio Gil. Ele está vindo para cá, a peça começará lá, o público andará para voltar para o teatro. Chegando no teatro, distraidamente vai surgir o Arandir e vai ter o grande acidente na frente do teatro todas as noites. E vai ter o Beijo no Asfalto, começa a peça. Essa é a ideia. Em agosto de 2026, o grande festival Nelson Cancelado. Não. Uma coisa grande em cima, escrito não. E é isso. Todos aqui no Glaucio Gil para essa grande primeira mão, hein, Isa? Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.